E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu escrevi um texto, eu vou ler, ele fala sobre a perturbação. Eu vou ler para a gente poder conversar em cima dele. O ser perturbado. O que é ser perturbado? Perturbação racional, mental, sentimental, emotiva, física, espiritual, energética. Quais outras mais podem ser as perturbações de um ser pensante, existente num tempo e num espaço de terra, regido por elementares substanciais, essências primitivas e avanços tecnológicos, medicinais, científicos? O que é ser perturbado? A perturbação é uma qualidade provida pela racionalização, quiçá intelectualização, ou seja, ela é de fator único e exclusivamente mental. Afinal de contas, a perturbação advém dos pensamentos. Se ela não for prontamente desenvolvida em discernimento, ela se transforma em conversões psicossomáticas ao corpo, gerando, portanto, acúmulos emotivos e até mesmo influência espírito-energética. Sendo a perturbação uma mecânica incansável de pensar, tão logo ela é a própria obsessão. Se a obsessão é a corrente de pensamento em modo viciante, criando fantasias, imaginando o futuro sem prática executável ou revivendo passados também alterados, ela, a obsessão, é a própria perturbação viva. Se a perturbação na faculdade mística já não é mais do autor, ou seja, se ela não é um pensamento próprio e sim de uma presença externa, quero dizer, sofrendo abuso e invasão de seres supostamente de paralelos surreais, tão logo a perturbação também é fruto de pensamento inseridos por obsessores, tal qual o nome lhes foi atribuído para a compreensão. Talvez a grande projeção esteja na fragmentação de muitas vidas, sejam elas deste corpo habitado ou de outros em outros tempos. Essa relação de ideia é muito subjetiva, muito distante de um entendimento possível, e o que se aproxima mais aceitavelmente seria a ideia da mente coletiva e ou da existência continuada também coletiva, onde, de algum azar ou sorte, provimos todos de uma mesma concepção universal, seja ela cósmica ou apenas terrena. Descobri uma coisa em mim muito triste. O fato de eu ser um adicto, ou seja, um viciado, dependente químico, fez com que eu me adotasse em uma característica de comparação aos momentos de felicidade com o uso. Esse assunto é muito complexo e jamais seria resumido em poucas palavras, mas a ótica desse prisma está na questão de ter associado os meus melhores momentos nas festas, etc. Pois antes dos 14 anos para trás e depois dos 29 anos para frente, foram a realidade em sua realidade. E isso quer dizer que a vida se tornou o que ela é, aquilo que eu nunca consegui viver e suportar. A sensação é que realmente eu não vou conseguir continuar limpo, íntegro, feliz, responsável. Às vezes a vida tem um peso muito grande. Eu fico instigando riscos para justificar perdas, o erro, o conflito interno que me é tão comum, natural e conhecido. É estranha essa ligação ao estado de melancolia, tristeza, complacência e dó. Quando mergulhamos nesse estágio, fica difícil mesmo sair. A depressão é o próximo passo e o suicídio vira a solução. É triste saber que essa verdade é uma verdade que habitam em muitos, onde muitos não conseguem sair. Em meu estudo pessoal, eu tenho alguns marcos para me achar na minha régua do tempo. É a vida do nascimento até os 14 anos, quando eu comecei a beber e usar drogas, e depois aos 29 anos, quando parei. Agora tenho mais um marco de identificação, que são os 10 anos abstêmia. Por mais que eu trabalhe em cima da terapia, da espiritualização e agora inclusive com análise e medicamento, é nítido que o alicerce é composto por muita dúvida, medo, fragilidade e sentimentos. A impressão que dá é que se colocar numa balança o peso de tristeza é maior que o da felicidade. Isso não é uma máxima, mas nos dias tristes é a sensação que dá. É importante entender que a mente engana. Por mais que a mente seja eu e eu quem penso, ela também é autônoma
E por mais que eu não queira acreditar, ela pensa por ela que é diferente de mim e me faz acreditar no que ela está pensando, confundindo o que eu achava pensar. Para quem acha isso maluco, faça um teste. Enquanto me lê, me ouve, me vê, perceba que está racionalizando sobre o que você absorveu e está separando com o que você acredita ou não. Ou seja, você está lendo e pensando enquanto sua mente paralelamente está pensando para você. No final das contas, ser perturbado é uma maldição bem gostosa. Obviamente é um mecanismo de defesa pela racionalização e a intelectualização na necessidade de controle sobre si e qualquer outro aspecto. Contudo, isso é impossível e com o tempo essa perturbação vai maturando o pensamento e quando canalizo em coisas boas, ela se transmuta em ótimas condições de viver as coisas verdadeiras. Existe um mistério no ser perturbado. Ele consegue habitar em todos os planos, exceto os que de fato estão em níveis altíssimos e infelizmente vivem um transtorno constante e interminável, uma dura realidade da vida e muito triste. Para aqueles que têm um nível intermediário, é necessário um nível constante de manutenção. É importante viver em constante vigília. O preço será sempre o mesmo. Toda fuga da prática que faz bem vai gerar em algum momento a necessidade de seu pagamento. Eu não queria ser tão perturbado, mas prefiro pagar o preço e ter momentos bons, reais, constante e em crescimento, pois é a perturbação que me eleva aos mais altos céus, que me resgata dos mais profundos infernos, que me faz ter a sensibilidade amorosa, a pujança para qualquer combate e principalmente me faz chegar mais perto do que sou de verdade, sem precisar fugir de mim, mesmo sem saber ainda quem sou e o que desejo para mim. Pelo menos já sei o que não sou e o que não quero para mim. Pois bem, essa leitura aí longa, prolixa, intensa, né? Muito dramatizada e muito sensível, né? Retratando um período de tristeza, de dificuldade, de melancolia. E, poxa vida, a perturbação, né? Em dias assim, a sensação que dá é que passarei o resto da vida perturbado. E isso é muito ruim. E isso não é verdade. Então, eu quis deixar esse texto para deixar pelo menos uma conversa numa linha poética e entender que em dias assim, aí sim eu vou colocar qual que é a importância desse texto e o porquê desse vídeo para a gente fechar. Em dias assim eu procuro entender que vai passar, porque são questões que mexem com hormônios, são questões químicas, neurológicas, que muitas vezes ela não tem nenhum motivo. Ela pode ser um acúmulo de coisas, podem ser períodos difíceis, muitas vezes ligado a uma ansiedade, né, uma expectativa de um futuro, ou algum apego ainda de um passado e a dificuldade de viver o presente. E considerando, né, o aspecto do adicto, vamos colocar nessa qualidade, existe todo esse mecanismo, né? Eu coloquei ali uma passagem, eu lembro de ser feliz enquanto eu usava, e antes e agora depois, como se não fosse. Mas isso não é uma verdade, essa é uma enganação da mente, como eu coloquei aqui. Porque hoje eu vivo felicidades reais, eu consigo contemplar a vida, eu consigo estar em harmonia com o sentimento. Antes não, antes era eufórico, era excitado, ele estava atrelado, ele estava junto com um subterfúgio. Então, em dias como hoje, eu procuro ficar numa boa. Para mim, né, escrever é fundamental, então eu já faço uma prática, assim eu consigo me olhar, me ver, eu vou me restabelecendo e procuro executar as coisas do dia. Se eu quiser comer alguma coisa gostosa, eu como. Se eu quiser comer alguma coisa leve, eu como. Se eu quiser treinar, eu treino. Se eu não quiser, eu não vou. Eu procuro não criar nenhum vínculo de cobrança. E se eu conseguir, né, muitas vezes eu consigo inverter esse jogo rapidamente. Às vezes eu consigo, de prontidão,
ligar um som, ativar, né, uma resposta físico-química, assim, vamos colocar, e eliminar aquele estado de melancolia, de tristeza. Em outros dias não é possível. Eu tô, eu tô em dias difíceis, estou até um pouco mais ausente, então eu vou sobrevivendo, colocando coisas gostosas em que eu consiga de repente aproveitar em alguns momentos até que esse estado vire, né? Porque ele vira, ele não fica para sempre, ele muda. E depois eu vivo os momentos bons, os momentos felizes, prazerosos. E até assim, poxa vida, eu tô falando, né? Vocês me viram em um outro. Para quem me viu num outro vídeo, super sensibilizado, eu novamente estou. A questão é muito simples, assim, as dificuldades são as dificuldades da vida, sabe? De uma vida adulta, de uma vida familiar, de uma vida empresarial. Então são projeções no futuro que geram ansiedade, que são providas por um medo, né, de dar certo ou errado. Então fica também aquele apego, né, do que teve no passado, por que eu não fiz diferente, ou puta, eu tô assim porque eu fiz isso. Então são muitas coisas que me distraem do presente. E, cara, tem hora que não tem muito o que fazer. Para fechar essa conversa, vai. Infelizmente, para um adicto, a última coisa a usar é o maior desespero, né? É como se fosse um próprio suicídio. E então, para eu usar hoje, tá distante. Mas está distante porque eu tenho essa vigília, eu tenho essa manutenção, eu tenho essa consciência, eu busco fazer coisas que possam contribuir para que eu melhore. Mas se mesmo assim não funcionar, só me cabe esperar, porque vai passar. Não tem como perdurar por muito tempo. Se for ver, tudo bem, eu tô aí já na minha segunda semana, mas eu não fiquei todos os dias tristes e sofrendo. Eu tive dias bons, eu tive momentos bons. Então é importante entender que até mesmo eu fiz essa relação poética, né, do o ser perturbado. De fato, se eu não fosse uma pessoa que me questionasse tanto, que eu acreditasse mais, que eu entregasse mais os resultados, não vivesse tanto controle, se eu me permitisse executar práticas que fossem mais saudáveis para o corpo, para a mente, para o espírito, se eu não me distraísse tanto, eu com certeza não seria tão perturbado, mas essa é a minha natureza. Eu desde pequeno questiono a vida, questiono a existência de Deus, questiono todos os mistérios da existência. E eu não posso desligar isso, porque isso faz parte de mim, eu preciso aprender a viver com isso. Mas eu não posso deixar com que isso me bloqueie. Então hoje, essa é a realidade que eu vivo. É como se eu abrisse janelas em cima de mim e deixasse esses pensamentos atuando e de uma certa forma muito condicionada eu fosse exercendo as coisas que são possíveis até que esses pensamentos comecem a voltar de uma forma mais lúcida, mais serena, mas até que isso aconteça, eu deixo esses pensamentos, para que eu não vá então anestesiá-los, para que eu não vá anestesiá-los por fim, né? Porque eu venho fazendo meios de anestesiá-los, comendo uma coisa mais gostosa, não treinando, né, para ficar no descanso, procrastinando, né? Então, assim, e não compartilhando muitas vezes com pessoas que possam contribuir para que eu melhore. Então, são resistências que aí também volta, né, na poética que eu escrevi do Ser Perturbado, daquela zona que é muito conhecida, que é a zona do coitadinho, que é a zona do putz, tá foda, não consigo. Então, assim, não tem como fugir disso. Hora ou outra, isso acontece.
Para alguns acontecem menos, ficam muitos períodos sem ter, mas pode vir, pode voltar. Para outros, isso é muito mais latente, até por questões assim de patologias na saúde mental. E no intermediário, como eu coloquei, que aí entra só numa questão mesmo de muita obsessão no controle, no sentimento, é essa resistência mesmo, sabe, de entrega. E então o processo que eu faço é esse. Eu tento me ausentar de alguma coisa que eu estaria tentando controlar, tento executar as mínimas coisas possíveis ali do dia e tento também gerar algum bem-estar para o corpo, que vai me levar então a um novo estado de prazer, de satisfação, de alegria, porque esse momento de tristeza ele existe e não vai passar. E eu gosto de colocar essa relação do perturbado pelas questões esotéricas, ela tem uma ligação junto ao louco do tarô, enfim, várias subjetividades assim de cunhos religiosos, espirituais, míticos, que são muito legais. E tirando o estado da perturbação que existe, o bônus, né, desse ônus, ele é muito gostoso, ele é muito verdadeiro, ele é muito real. Então fica numa briga também de apego, né, dessa perturbação. O quanto eu poderia deixar de ser perturbado para poder viver de forma plena? Qual é a minha resistência, né, em extrair então aquele meu incômodo para poder viver coisas boas? Todas essas são questões que fazem com que nesse momento eu sofra. E mesmo que possam existir mágicas, técnicas, meios que façam essa extração e uma implementação de coisa boa, eu luto por essa resistência do caminho continuado e conquistado. Então, vez ou outra, eu estou perturbado. O que não me desqualifica de viver bem, que não me desqualifica de ser feliz, que não me desqualifica de conseguir estar bem na sociedade, com as pessoas, exercer as tarefas, contemplar a existência, a vida, o amor. Nada disso é descartado e desconsiderado. Ele também está dentro da perturbação. A perturbação, quando ela atua, se eu resistir a ela e conseguir transformá-la, eu vou acrescentar em todas essas coisas mais qualidades positivas e eu vou viver por mais períodos plenos com todas essas coisas. Por isso que eu consigo expressar tudo isso. Por isso que eu consigo entender múltiplas verdades. Porque eu vou vivendo de uma certa maneira muitas verdades, eu não fujo delas. Porque eu coloquei, né, aqui no texto que o alicerce seria de tristeza, dor, sofrimento. Também não é uma verdade, essa é uma romantização, porque o alicerce ele está constituído de amor, de fé, de força, afeto, esperança. Esse é o alicerce e tem muita coisa construída já em cima disso. Mas o auto-engano faz com que essas coisas se ofusquem. Então é importante separar os pensamentos, deixar aquele que rege a caminhada, que são estes princípios, esses valores reais, e deixar com que os outros passem pelo momento dele de passagem, que é assim que funciona, não tem jeito. Então, na qualidade da adicção, da dependência química, da abstinência, da sobriedade, essa é uma grande verdade para o tempo continuado. Muitas pessoas utilizaram álcool e droga como remédio. Eu também fiz isso, para anestesiar os pensamentos e responder às dúvidas da vida. E agora, abstêmio, elas continuam. Então eu preciso encontrar meio de ou entregar e acreditar em qualquer coisa que me satisfaça, ou trabalhar isso e entender como eu funciono para poder viver momentos bons. Eu até mesmo coloquei aí, para fechar o vídeo, o equilíbrio de bom e ruim, né, numa balança, é gritantemente coisa boa. Imagina,
Aquele é um estágio de perturbação na autocomplacência, que não é verdade. Mas ela faz parte e muitas vezes é só ela que conversa comigo durante o dia. E eu deixo ela falando sozinha, porque se eu acreditar nela, eu não vou conseguir trabalhar as outras coisas que eu estou buscando para melhorar. Então são diálogos constantes comigo mesmo e tentando trabalhar por qual linha eu vou viver. Eu escolho a linha do amor, da verdade, do bem, mas muitas vezes eu não consigo estar nela. Eu ultimamente não tenho me sentido nela, mas eu sei que eu tô porque eu tenho feito coisas para estar nela. E essa é a diferença. E por isso eu não vou deixar de ser perturbado, porque eu gosto de ser perturbado. Mas é isso. Ficamos por aqui hoje. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade e a gente se fala. Valeu!